O tema de Naum é o grande julgamento divino sobre Nínive, a violenta rainha do Oriente. A Nínive é a capital da Assíria. Lembrando que a gente não pode confundir Síria com Assíria. São duas nações diferentes, tá bom? Síria, a capital é Damasco, e a Síria fica acima da Palestina. Então, se ali nós temos o Egito, Península do Sinai, então aqui nós temos a Palestina, Monte Hermon, o Mar da Galileia e o Mar Morto aqui embaixo. Ali é a Palestina, Jerusalém está mais ou menos aqui. Então, aqui é Judeia, no meio é Samaria e em cima é Galileia. Do lado de cá, nós temos a Fenícia. Do lado de cá, nós temos a Síria, cuja capital é Damasco. Ok? Aqui, ó, mais ou menos aqui fica a Síria. Lá em cima, longe. Lembra que em Jonas, então Nínive é a capital, está aqui, ó. Jonas saiu do porto de Jope. Lembra na aula passada? A gente acha que o peixe cuspiu ele já saiu pregando na praia, né? Não era praia, não. Era Nínive, a capital da Assíria, que é lá em cima. Então, Jonas daqui andou até aqui, ó. Isso dá mais ou menos uns 1000 quilômetros. Ok? Então, a gente está falando da Nínive, capital da Assíria. Não da Síria. A Síria existe até hoje. Tá bom? A Síria, Damasco, tudo lá ainda existe. A Assíria não existe mais. Existe o território, mas como nação, tanto a Síria quanto Nínive desapareceram conforme a profecia. Então a profecia é: Deus vai julgar Nínive e vai fazer desaparecer a nação Assíria. Junto com a nação, a sua capital também desaparece. Então, o esboço do livro, o primeiro capítulo, declarado o divino julgamento de Nínive, e o capítulo 2 é descrito o julgamento de Nínive, como que Deus vai julgar aquela nação através daquela cidade, e o merecido julgamento de Nínive. Então, Naum tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, Deus declara: vou destruir Nínive. No segundo capítulo, ele diz como que isso vai acontecer, ele descreve. E no terceiro, ele mostra quais as razões de Nínive ser destruída. Porque não queria mais ouvir a Deus e não queria mais se arrepender. Então, Naum está mais ou menos 100 anos depois de Jonas. Nós temos Jonas indo a Nínive, pregando aquela mensagem de 7 palavras, né, rodando a cidade, 3 dias, falando apenas aquela frase: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Todos converteram do seu mau caminho, creram no Deus de Jonas, e por isso, então, Deus se arrependeu, entre aspas, né? Ricardo, nós estamos ao vivo? É que eu estou sem monitor, mas se estamos ao vivo, tudo bem. É porque esse copo é da preletora de ontem, né? Então, na jarra ninguém botou a boca, por isso que eu estou bebendo na jarra mesmo. Então, o título do livro é o nome do profeta, que significa consolação, ou simplesmente consolo. Naum
é a mesma palavra daquele lugar que Jesus ressuscitou o filho daquela viúva, Naim, ok? No hebraico é o mesmo termo, só que é transliterado aqui como Naum, para dar nome ao profeta, e lá no Novo Testamento foi transliterado por Naim, para dar nome àquela vila onde morava aquela mulher. Tem gente que acha que Naim é o nome do marido dela que morreu. Ela era viúva de Naim. Não. Naim é o nome do lugar onde ela morava, que significa consolo. O que chama a atenção, e é curioso para nós, é como que o nome do cara significa consolo, e a gente já viu, se você ainda não reparou, não prestou atenção, preste atenção. O significado do nome do profeta sempre tem uma relação com o estilo, com o objetivo do ministério daquele profeta. Então, o nome do cara é Jonas, que significa pomba, porque ele voou até Nínive para pregar lá. Então, o nome do cara é Elias, né? El, divindade, Iá, o eu sou. Então, o eu sou é a única divindade, ou como foi traduzido, né? Só o Senhor é Deus. Então, quando Elias ganha, obrigado, Amarildo, estamos juntos. Quando o Elias ganha aquela batalha, lembra? 1 Reis, capítulo 18, ele sobe o Monte Carmelo, batalha com os profetas de Baal, né? Que está o Naum aí, eu confundi por Naal. E ele faz primeiro aquela disputa de divindade. Isso era muito comum no mundo antigo. Vamos ver qual é o Deus mais forte. Então, o meu Deus demonstra o poder dele, depois o seu Deus demonstra o poder dele. E aí a gente vê que Deus é mais poderoso. No mundo antigo isso era muito comum. Ah, pastor, então no mundo antigo existiam vários deuses e agora só existe um? Não, é que a cultura do mundo antigo era, em sua grande maioria, politeísta. Eles acreditavam na existência de muitos deuses. Isso não significa que existiam, de fato, vários deuses. Então, eles entendiam que todas as manifestações da natureza correspondiam às manifestações de uma divindade. Se chove, é uma divindade que está mandando chuva. Se faz sol, é a divindade que está mandando sol. Se venta, é a divindade que está ventando. Se dá um trovão, é a divindade que está ressoando a sua retumbante voz. Era a compreensão animista do mundo antigo. Então Elias pede para os profetas de Baal falarem com Baal e Baal manifestar o poder. Não acontece nada. E aí o Elias, então agora eu vou pedir para Javé manifestar o seu poder. E aí a gente conhece a história, né? Ele faz aquele altar, faz aquela valeta, enche d'água e tal, e pede ao Senhor para manifestar o poder. O que acontece? Um relâmpago do céu atinge aquele holocausto. E a gente sabe, quando um relâmpago cai, o que acontece? Pega fogo. Então pegou fogo no holocausto, lambeu toda a água que estava em volta, caiu fogo do céu. Essa expressão, fogo do céu, é a maneira antiga e hebraica de chamar um relâmpago. E aí talvez você pense, então não foi sobrenatural, pastor. Então não foi o poder de Deus, porque relâmpago é uma coisa natural, né? Toda hora que chove dá relâmpago. Pois é, mas você precisa se lembrar que fazia alguns anos que não chovia sobre Israel. O céu estava plenamente limpo, azulzinho, não tem nenhuma nuvem, e teve um relâmpago. Esse é o fator sobrenatural. Como é que a gente sabe? É só continuar lendo o texto. Quando o relâmpago cai,
todo mundo grita o nome de quem venceu a batalha. Quem venceu a batalha? Elias. Então o pessoal grita, Elias, 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 o nome do vencedor. Mas o que é que significa Elias? Só o Senhor é Deus, ou só o eu sou é Deus. Então, o nome do profeta tem uma relação muito próxima com a função daquele profeta, o ministério daquele profeta. Então, a função do ministério de Elias era provar para Israel que só o Senhor é Deus, por causa da grande idolatria, principalmente com a divindade pagã chamada Baal. Entenderam? Então, como é que a gente sabe que o céu estava limpo? Só continuar lendo. Ele ganha, o povo grita o nome dele, ele despede o Acabe, fala, pode ir embora, vai jantar, e ele sobe o Carmelo de volta, junto com o seu ajudante, e pede o menino para ver se a chuva já estava vindo. O menino vai e volta 6 vezes dizendo, o céu está limpo, não tem nada. Aí na 7ª vez o menino volta dizendo, tem uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E aí o Elias fala com ele, então corre meu filho, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva e ela vai ser abundante. E choveu durante um bom tempo em Israel e restaurou a fertilidade dos campos, e o resto da história a gente conhece. Então o que eu estou querendo chamar a sua atenção para cá? Que o nome de Naum significa consolo, consolação. Mas a profecia de Naum é sobre a destruição de uma cidade. Se o nome do profeta tem relação com o ministério desse profeta, como que o ministério do cara é anunciar o juízo / destruição de uma cidade e o nome dele significa consolo? É o que, Fátima? Não é? Uma mensagem muito pesada e o significado do nome parece ser algo muito bom, né? Muito leve, o consolo. Então, 2 coisas a gente precisa aprender aqui. Primeiro, consolo na Escritura não tem a ver com passar a mão na cabeça. Ai, tadinho dele, coitadinho dele. Não. Tira essa ideia ocidental e emocional do consolo. Não é isso. E é muito simples a gente perceber, só ler o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta, Ele me leva nas águas, nos campos e tal, e pelas veredas, pelos caminhos aplainados. Então, Ele me faz passar pelo vale. E ainda que eu passe pelo vale que fica escuro e me faz sentir medo de morrer, porque está tudo escuro, ainda que eu esteja no meio do vale escuro, com medo da morte, eu não vou ter medo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Então, instrumento de consolo do pastor é vara e cajado. Ai, tomei uma cajadada. Dá glória a Deus, você está sendo consolado. Você não está sozinho na caminhada. Entendeu? Porque o que é o cajado? Quando a ovelha começa a se desviar, para ela voltar. Não, é para cá o caminho correto. Ai, mas dói quando o cajado pega na gente, né? Dói, mas é melhor sentir a dor do cajado do que sentir a dor do juízo. Do que sentir a dor da condenação, a dor da vergonha, a dor da... né? Muitas outras dores. Então, como que a ovelha sente que ela não está sozinha quando o cajado do pastor esbarra nela? Ela, opa, ele está aqui comigo, não preciso ter medo. Por isso que Naum é um profeta que consola. Porque o julgamento que Naum está profetizando não é contra Israel. É contra quem? Nínive. Nínive é uma cidade israelita. Nínive é uma cidade onde Deus
manifesta a sua presença, onde Deus escolheu, onde Deus vai agir e operar? Não. Nínive não é Jerusalém. Se Naum profetizasse contra Jerusalém, aí ficaria incoerente. Como que o nome do cara é Consolo e ele está profetizando contra a cidade especial do povo de Deus? Não tem como, aí sim ficaria incoerente. Porém, o que é que a gente precisa se atentar? Que o juízo que Naum está profetizando é contra Nínive. Então, todo juízo contra o inimigo é consolo para nós. Quando a Bíblia diz que Satanás, os seus, a morte, o inferno, né? E os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados num lago de fogo. Quando a Bíblia diz que o ímpio não subsistirá no dia do juízo, mas o justo vai prevalecer no dia do juízo. Quando a Bíblia diz que o povo de Deus, o povo arrependido, na perspectiva ninivita, olhando para o tempo de Jonas, o povo arrependido que creu e converteu, não vai sofrer o juízo. Mas o povo que não quer arrepender, que não quer crer e não quer converter, esse povo sofrerá o juízo. Portanto, a profecia de Naum aponta para o juízo de Deus sobre os ímpios que não querem crer e arrepender por conta da sua mensagem. Então, é uma profecia de juízo, porém é um juízo contra os incrédulos, aqueles que insistem em sua impiedade e não estão dispostos a se arrependerem, reconhecendo que estão errados. Então é um juízo contra o povo inimigo. Quando Deus declara, eu vou destruir o inimigo, o povo então é consolado com essa mensagem. Então a gente nunca mais vai sofrer com a invasão dos assírios. Eles serão destruídos. Então, por isso é uma mensagem de consolo. E olha o tempo em que ela foi profetizada. Cerca de 12 anos depois que a Assíria invadiu Israel e destruiu Samaria. Em 722, a gente já aprendeu isso, né? As 10 tribos do norte se dividiram, passaram a se chamar Israel, com a capital Samaria. Isso lá em 950 a.C., depois de Salomão. Então Salomão morre, Roboão assume no sul. Vocês lembram da história, né? O povo do norte vem pedindo, deixa a gente abrir uma congregação lá em Betel. Não, não pode, se quiser adorar, tem que vir aqui embaixo em Jerusalém, no templo que meu pai construiu. Então, eles voltam para o norte e se rebelam e encontram lá Jeroboão, que já tinha tido uma treta com Salomão por conta desse mesmo assunto. Jeroboão tentou alertar o pessoal, não adianta ir lá conversar com o povo do sul, esse povo do sul se acha melhor do que nós, não tem conversa com eles, eles se acham os melhores porque Deus escolheu um rei da tribo de Benjamim e depois escolheu outro rei da tribo de Judá. E aí o filho dele fez o templo lá embaixo, então eles acham que Jerusalém é a cidade preferida de Deus, que Judá é a tribo preferida de Deus. Então não tem como discutir com eles, eles se acham melhores, não adianta ir lá conversar. O povo vai, Jeroboão não acata o pedido, então eles voltam, proclamam Jeroboão como rei, e aí começa a história da nação de Israel que se divide. A parte norte, com as 10 tribos, passa a ter a capital Samaria, o centro de adoração em Betel, onde adorava o Israel, né? Betel, a casa de Deus. Então o pedido daquele povo era um pedido justo, era um pedido correto. Se o nosso pai Israel adorava em Betel, inclusive ele deu esse nome, porque ele falou que aqui era a casa de Deus,
então, por que é que o seu pai fez o templo lá em Jerusalém? Se aqui é a casa de Deus, o lugar certo de adorar, então é aqui. Essa é a discussão, desde que o templo foi construído em Jerusalém. Passam-se anos, 950 anos se passam, na verdade ali já uns 982 anos, né? E de repente Jesus está indo de Jerusalém para Galiléia, não precisava passar por Samaria, os judeus tinham feito, né, caminhos para não passar em Samaria, e o texto de João 4 diz que era necessário Jesus passar em Samaria. Não era uma necessidade geográfica, ele podia cortar caminho por fora, né, cortar fora da cidade de Samaria. Não era uma necessidade geográfica, era uma necessidade missional, ele tinha que encontrar aquela mulher. E aí, qual é a pergunta que a mulher faz para Jesus? A mesma pergunta de 1000 anos atrás. Onde é o lugar certo? Aqui em Bet-El ou lá embaixo em Jerusalém? E aí Jesus fala, vocês ainda estão com essa dúvida? Mas 1000 anos se passaram, vocês ainda não entenderam? Não, Jesus, nós não entendemos. Tem como o senhor explicar para nós? Eu explico, não é nem lá e nem aqui. É em espírito e em verdade. Então, olha só, quando em 950, os reis do norte, nenhum quer obedecer a Deus, nenhum quer ouvir a Deus, nenhum quer liderar conforme a vontade de Deus, então chega o juízo na cidade de Samaria. Em 722 a.C., a Assíria, do grande Senaqueribe, então a Assíria invade Samaria, destrói, e as 10 tribos do norte se perdem. São destruídos enquanto nação de Israel, a capital Samaria é toda destruída, e o centro de adoração em Betel também é profanado, e aí nunca mais eles voltam a se reagrupar, nem como tribo, nem como povo, nem como nação. Essas 10 tribos são chamadas as 10 tribos perdidas do povo de Israel. Até hoje, se você conhece um judeu vivo, ele é ou da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim. Porque é o sul que foi para a Babilônia, em 586 o templo foi destruído, a última leva de jovens, 70 anos depois eles voltam, não 70 anos depois de 586, né? 70 anos depois da primeira invasão, daquela que levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foi por volta de 605 a.C. Então, 70 anos depois, eles voltam, reconstroem Jerusalém, reconstroem o templo, a gente já viu isso no livro das Crônicas, Esdras, Neemias, né? Então, a nação do sul, que é Judá, volta a se reconstruir, tanto a cidade de Jerusalém como o templo, e aquele povo volta a viver naquele lugar. Aquele templo foi reformado por Herodes, feito de pedra, e depois foi destruído em 70 depois de Cristo, liderado por Tito, um general do Império Romano, que destrói o templo, e nunca mais esse templo ali em Jerusalém volta a ser restaurado até hoje, e os judeus aguardam por isso a vinda do Messias, que trará juntamente com ele a restauração do templo em Jerusalém. Então, 710, ou seja, mais ou menos 12 anos, a Assíria invadiu Samaria em 722. Então, o povo de Israel estava ainda sob o efeito daquele grande juízo. Nós fomos mortos, perdemos nossas plantações, perdemos nossos pais, perdemos nossos filhos, e morreu um monte de gente. A Assíria dominou tudo e acabou para nós. Agora a Assíria é o grande império, subjugando o Egito e Israel.
O povo de Judá fica ressabiado, morrendo de medo, porque da Samaria para Jerusalém, uns 100 e poucos quilômetros, eles seriam invadidos. A Assíria é um povo muito poderoso que se decide invadir Jerusalém. Eles não tinham poder militar para defender. Então, quem é que defende Jerusalém? O Senhor. Por quê? Porque com medo de ser invadido, o rei busca a Deus e Deus vai dando um livramento, outro livramento, outro livramento, até que eles não querem mais obedecer a Deus e perdem para a Babilônia. Então, essa profecia é uma profecia de consolo, porque ela chega mais ou menos uma década depois da destruição de Samaria. Então, todo o povo que acabou de ver o poder dos assírios e estão em pânico, porque os assírios não são como os egípcios. Os egípcios eram o grande império, mas eles não eram um império de força militar. Eles eram um império de força econômica. Como que o Egito virou império? Porque só lá tem comida. Por causa do delta do Nilo, né? O rio Nilo é um rio gigante, que quando chega no extremo nordeste do Egito, ele se abre, fazendo essa figura assim de um triângulo de cabeça para baixo, que é o delta em grego. Então, esse delta do Nilo, o rio vem subindo bem grande, e de repente ele ainda se abre em vários outros grandes rios, o que faz daquela terra uma terra muito fértil, muito irrigada, com muita água. Então, quando faltava comida no mundo, não faltava comida no Egito. E aí, só eles tinham comida, eles vendiam no preço que eles queriam, botavam extremamente caro, e assim eles foram dominando como o grande império egípcio através do poder econômico. Mas você não tem uma história onde um faraó egípcio sai, né, de Mênfis, que era a capital, e vai na direção de outra nação, liderando o exército para atacar a outra nação. Não. O Egito não domina atacando os outros. O Egito domina fazendo os outros vir pedir comida para eles, e eles vendem no preço que eles querem. Então, eles fazem todas as nações ficarem empobrecidas, e eles mantêm o poder através da economia. Já os assírios, que sucedem os egípcios com relação ao império, já têm uma metodologia de domínio completamente diferente dos egípcios. Os assírios atacam as nações, e atacam de forma muito cruel, desenvolvendo aquela técnica de crueldade, de assassinato, chamada empalamento. É uma grande estaca de ferro, mas os assírios começaram a usar o bronze, então por isso eles tiveram uma hegemonia grande naquele tempo, porque o povo usava ou madeira, no máximo ferro, e eles começaram a usar cobre, e o cobre era muito mais resistente do que o ferro. Então, uma espada de cobre é mais forte que um escudo de ferro. A espada de cobre tem mais força, mais resistência, mais robustez. Então, dando espadada no escudo de ferro, o escudo de ferro não aguenta muito tempo a espadada de cobre, ou uma lança de cobre. E aí eles começam, então, a empalar as pessoas. Com aquelas grandes lanças de metal, enfiam, né, pelo orifício anal e sai pela boca. E aí pendura o cara empalado, né, fincado, igual a gente faz espetinho de churrasco. Comemos muito ontem aqui na festa das mulheres, o festival de inverno. Eles faziam espetinho de gente. Então, espetava a pessoa e pendurava lá. E depois que eles destruíam uma cidade, quando você chegava lá, a cena que era vista era essa. Um monte de gente empalada, fisgada. E aí aquilo dava um pânico, um medo muito grande em todos os povos, porque eles foram botando medo em todo mundo. Então, estava todo mundo morrendo de medo dos assírios,
que eram também conhecidos como os ninivitas, por conta da capital, da maior cidade da Assíria, ser Nínive. Todo mundo morrendo de medo dos ninivitas, porque há cerca de 10, 12 anos atrás, eles estavam destruindo a Samaria com essa crueldade, e aí uma década depois, o Naum se levanta dizendo, olha, Nínive vai cair. Nínive vai ser destruída. Nínive não vai mais existir como cidade, a Assíria não vai mais existir como nação, e aquele povo será extinguido da face da terra. Então isso era uma mensagem que dava muito consolo para o povo. Então Deus vai destruir os ninivitas, porque nós estamos morrendo de medo de sermos invadidos por eles. Então a história da cidade foi uma das cidades mais antigas do mundo, fundada lá atrás, Gênesis 10, a história de Nimrod. Então esse cara começa aquela cidade, e ele era um guerreiro cruel, então aquele povo já começa ali a sua história de crueldade, de violência, baseado na vida desse cara aí. Foi a capital da Assíria, depois de Assur, e embora a capital mudasse às vezes para outras localidades perto de Nínive. Isso era comum no mundo antigo, ter 2, às vezes 3 capitais por conta da mudança climática. Então você tem a capital de verão, a capital de inverno, como Petrópolis, né? Tem o pessoal de Portugal ficava ali no Rio de Janeiro, mas chegava no verão, em janeiro, aquele extremo calor do Rio de Janeiro, por conta daquele monte de pedra, aquele monte de... né? E aí, então, a família real subia para Petrópolis, a capital de verão, onde Petrópolis é mais fresco, o clima é mais ameno, então eles passavam o verão em Petrópolis. Chegava no inverno, Petrópolis fica muito frio, então eles desciam e ficavam o inverno lá no Rio. Então, era comum isso, se há 200, 300 anos atrás tinha isso, imagina, né? Quase 3.000 anos atrás. Então, a Assíria teve esse nome em homenagem ao seu principal deus, Assur, que dava nome à primeira capital, que é o deus da guerra. Então, olha só, a primeira divindade, ou a divindade mais importante daquele povo, era o deus da guerra. Você acha que esse povo vai ser bom em quê? Em guerra. Gente, olha, presta atenção nisso. Se o nosso Deus é o Deus da guerra, então nós seremos bons em fazer guerra. Aí eu pergunto para você hoje, somos cristãos, temos o Novo Testamento, estamos 2.000 anos depois que Jesus nasceu e começou esse negócio chamado cristianismo. Então nós temos o Sermão do Monte, nós temos as verdades do Evangelho, nós temos os ensinamentos de Jesus, temos os ensinamentos dos apóstolos, temos a teologia dos pais da igreja, os primeiros teólogos, tem a Idade Média, que apesar de não ter produzido muita coisa, houve um remanescente, temos a Reforma, o legado de todos os reformadores, até chegarmos na nossa contemporaneidade, e nós temos hoje a nossa compreensão acerca de Deus, da sua palavra e de quais são os seus atributos. Então, dependendo da maneira como a gente enxerga Deus, isso também vai empoderar a gente para fazer aquela característica principal da divindade que nós cremos. É muito simples. Se Assur é o deus da guerra, os assírios vão se destacar em quê? Em guerra. E o nosso Deus, irmãos, qual é a principal característica dele?
Deus é amor. Então nós seremos um povo que vamos ser bons em... Entendeu ou não? Então, de acordo com a lente que a gente enxerga Deus, isso vai influenciar o nosso estilo de vida. Porque se o nosso Deus é o Deus daquela característica, isso empodera a gente para sermos bons naquela característica. Se o nosso Deus é o Deus da fertilidade, então a gente vai fazer muito filho. Certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque a gente esquece, às vezes, de ler o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. Nós já temos o Evangelho, irmãos. Nós já temos o Sermão do Monte. Davi não tinha. Naum não tinha. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento sem usar as lentes do Novo Testamento, a gente pode cair nesse erro de achar que o nosso Deus, por exemplo, é o Deus da guerra. Porque no Antigo Testamento ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Então nós vamos ser bons em quê? Em brigar. Porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. E Ele esmaga a cabeça. E como diz o Davi no Salmo 68, né? Ele vai esmagar a cabeça do meu inimigo e o cachorro vai vir lamber o sangue que vai escorrer do crânio cabeludo do meu inimigo. Couro cabeludo, né? Crânio cabeludo. Já viu isso? Salmo 68. Deus esmagará a cabeça daqueles que persistem em seus pecados, e os cães virão para lamber o sangue que escorrerá do couro cabeludo dos que persistem em seus pecados. Isso é um salmo imprecatório, um salmo que deseja o mal para o inimigo. Aí Jesus vem dizendo o quê? O que a gente tem que fazer com o inimigo? Tem que amar. Se ele te bater de um lado, você vai ficar desequilibrado. Então deixa bater do outro, que aí equilibra. E você volta para o prumo. Então, muito cuidado, irmãos, ao ler o Antigo Testamento, porque existe a chamada teologia do Antigo Testamento. A maneira que aquele povo compreendia Deus. Eles estão antes de Cristo, eles estão antes do Evangelho, eles estão antes das doutrinas dos apóstolos. Eles não têm o que Jesus trouxe, mas nós temos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão a nossa teologia fica uma teologia veterotestamentária. Uma teologia do Antigo Testamento, uma vez que nós já temos o Novo Testamento. E a nossa literatura, nossa enquanto cristãos, é o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a literatura dos judeus, é literatura hebraica. Ninguém ali era crente, nem evangélico, nem cristão não, gente. É um povo que se relaciona com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda não compreendem as revelações do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou muitas vezes, durante muito tempo, por meio dos profetas e das Escrituras, mas Ele falou muito mais, Ele falou plenamente no seu Filho, Jesus. Então é de Jesus para frente que nós temos uma revelação muito mais ampla e muito mais profunda sobre a pessoa e os atributos do nosso Deus. Por isso a gente tem que tomar todo cuidado, senão a gente fica tendo uma teologia igual de Naum. E a profecia de Naum é boa para nós, mas a teologia do Naum já não serve mais para nós. Por quê? Porque o Naum está antes de Jesus.
A teologia do Naum não tem Sermão do Monte, não tem Evangelho, não tem Cartas dos Apóstolos, não tem Apocalipse, não tem isso. Então é uma teologia limitada, que servia para aquele momento. Para hoje já não serve mais. Então a gente pega a profecia de Naum com as lentes do Novo Testamento e lê como palavra de Deus. E a verdade revelada aqui é: há um juízo. O incrédulo que persiste em sua impiedade, sem querer se arrepender, converter, ele será julgado. E o seu fim será juízo, desaparecimento. Ele vai deixar de existir, assim como os ninivitas. Então essa é a mensagem. Por quê? Porque o Novo Testamento permaneceu essa mensagem. Jesus não extinguiu o juízo. Ele disse: haverá um juízo. Vai chegar um tempo em que eu vou separar ovelha de bode. Vai chegar um tempo em que eu vou separar trigo de joio. E eu vou meter fogo. E o que passar pelo fogo entra. O que queimar fica de fora. Então, o juízo foi chancelado pelo Novo Testamento. Então, o que é que se mantém da profecia de Naum para nós? O juízo de Deus. Haverá um juízo para os incrédulos ímpios, que insistem em não se arrepender e não crer no Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Entenderam? Amém? Ok? Então, todo cuidado é pouco, senão a gente cai naquele erro de termos uma teologia imprecatória, de desejar o mal do nosso inimigo. Porque Paulo já nos ensinou, nós não temos inimigo nem de sangue nem de carne. É tudo espiritual. A nossa batalha não é contra pessoas, nossa batalha é contra espíritos malignos, que usam pessoas. Jesus não falou: para trás de mim, Satanás. Mas quem falou com ele foi o Pedro. Então a gente precisa ficar esperto na batalha espiritual. E não levar essa teologia do Antigo Testamento para as nossas questões do dia a dia. Então se eu tenho uma pessoa no meu trabalho que está me perseguindo, que está me atacando, que está me difamando, ele é o ninivita. Deus vai destruir o ninivita, Deus vai, não sei o quê, e assim como aconteceu com os assírios, vai acontecer com aquele que está me perseguindo, que Deus vai, Senhor, tá fogo do céu na cabeça dele. Jesus já exortou esse tipo de comportamento, dizendo: não é assim que os meus discípulos têm que agir, não. Vocês estão agindo igual o povo de Israel. Não, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, vamos mudar esse negócio. Não está correto ficar agindo desse jeito. E aí, qual é o problema? É que uma leitura do Antigo Testamento sem essa preocupação, sem a ótica do Novo Testamento, cria esse tipo de teologia. E o que acontece? Esse tipo de teologia acaba virando música. E ao cantar, a gente é influenciado por esse tipo de pensamento e acaba tendo um estilo de vida que deveria ser cristão, fica um estilo de vida israelita. Nós não somos Israel, não, gente. Nós somos crente. Alguém aqui é descendente de Rubens, Simeão, Gade, Asser? Então por que a gente vai viver igual eles? Nós não somos israelitas, não. Nós somos cristãos. O nosso exemplo não é Rubens, Simeão, Gade, Azer, Naphtali. Não, nosso exemplo é Jesus. Nosso exemplo não é Davi, não, irmão. Nosso exemplo é Jesus. Nosso exemplo não é Abraão, não, irmãos. É Jesus. A gente pode aprender algumas lições com Abraão, com Davi, com Rubens, Simeão, Gade, Azer. Pode aprender com todos. Porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Uma coisa é a gente tirar lição da vida desses homens. Outra coisa é fazer deles nosso exemplo. Não. Eu não quero ser adúltero e assassino.
igual Davi, não. Aí eu chego no Novo Testamento, né? Eu não sou adúltero nem assassino, igual Davi, porque eu sou discípulo de Cristo. Aí Jesus fala, então você nunca teve ódio de ninguém? Aí eu, como assim, Jesus? Então você nunca desejou uma mulher no seu pensamento? Que é isso, Senhor? Adúltero e assassino do mesmo jeito. Ou seja, Jesus nivela todo mundo é pecador, todo mundo precisa da graça, está todo mundo no mesmo barco, então é melhor a gente se ajudar, porque para atrapalhar já tem muito. A Assíria separou-se da Babilônia antes de 1500, mas conheceu apenas esporádicos períodos de grandeza. Sob o governo de Assur, Ubalite, Tucut-Ninurta, Ticlat-Pileser, Hadad-Nirari, Salmanasar e Hadad-Nirari. Isso aqui é só história, não ajuda muita gente não. Mas o chamado Segundo Império Assírio teve muita relação com a história bíblica. Porque você tem um período de Assíria que é unido com a Babilônia, unido entre aspas, né? Cada um no seu território, mas era um governo só, como se fosse, né, um povo só. E aí depois que eles se separam e a Assíria fica mais lá naquela região norte e a Babilônia lá mais naquela região da Caldeia, aí é que se mistura com a história bíblica a partir do Tiglat-Pileser. Então em 745, olha lá, depois você tem Salmanasar, quinto, Sargon terceiro, 722, está vendo? Salmanasar para o Sargon. Aí vem o Senaqueribe. O Senaqueribe é o cara que tornou a Assíria realmente muito temida, muito grande, conquistou a Palestina, destruiu a Babilônia e acabou depois preparando o terreno para o Esaradom, que conquista o Egito, e aí sim eles se tornam um império daquele estilo egípcio que dominava sobre todos. Então o Império Assírio começou a se desintegrar em 626, Nínive foi destruída em 612, o seu exército foi finalmente aniquilado em Carquemes, em 605. A destruição de Nínive foi tão completa que a cidade tornou-se quase uma lenda durante 2 milênios, até ser redescoberta em 1842 por Layard e Botha, 2 arqueólogos pesquisando naquela região, descobriram que realmente havia ali uma cidade. E Alexandre passou por ela em 331, sem ver sinais da sua existência, nada restou da cidade e do seu poder. Então, olha só, 712, o Naum está mais ou menos 100 anos depois do Jonas, e o Naum está dizendo, Nínive será destruída. Agora não tem jeito mais. O povo não quer se arrepender e Deus vai destruir. Mas isso acontece 100 anos depois. Porque Nínive só foi de fato destruída em 612. Então, Jonas vai profetizar, o povo arrepende, crê, Deus dá uma sobrevida àquela cidade. 100 anos depois de Jonas, vem Naum dizendo, agora não tem mais, já que vocês não querem mais, então vocês serão destruídos. Mas isso só se concretiza 100 anos depois. Ok? O que a gente tira de lição disso aqui? Às vezes, a nossa geração não vai ver algumas coisas acontecerem. Porque o Naum morreu com Nínive sendo uma grande cidade poderosa. Imagine o cara que profetizou, Nínive será destruída. Aí, pela ansiedade, porque ser humano é ansioso desde Gênesis 3. Pecou, foi expulso do jardim, começou com ansiedade. E a ansiedade é, e agora? Qual vai ser o amanhã? Lá eu tinha comida, agora eu tenho que trabalhar. Lá eu tinha intimidade com Deus, agora eu tenho condenação e juízo. O que vai ser de mim? Então a ansiedade começa ali em Gênesis 3.
O ser humano é ansioso. Quando Naum diz, Nínive será destruída, o que o pessoal entende? Amanhã vai cair uma bomba lá. Como se tivesse bomba naquele tempo, né? Pela ansiedade, o povo acha que vai ser semana que vem. Quando Deus fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, as promessas da sua palavra, você será alvo dessa promessa da parte de Deus. Na nossa ansiedade, a gente acha que vai ser quando? Amanhã. Às vezes a gente vai viver uma vida inteira e não vai ver a promessa. Os nossos filhos, talvez netos, são os que verão a promessa ou a profecia ser concretizada. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Ia demorar 100 anos. Quem tivesse que morrer naquele período, iria morrer. E todo mundo morreu. Mas uma hora, Deus cumpriu. Qual é a lição? Aquela que eu venho repetindo há muitas aulas. A mão de Deus desce lenta, mas desce pesada. Deus falou, vai acontecer. Vai ser quando, pastor? Amanhã, semana que vem, mês que vem? Não sabemos. Não sabemos o dia nem a hora. Mas cremos que se Ele falou, vai acontecer. Ou seja, a gente pode morrer e não ver as profecias do Novo Testamento, as profecias do fim, se cumprirem. E qual o problema disso? Nenhum. A gente morre crente. E quando ressuscitarmos, tudo haverá se cumprido, porque aquele que prometeu vai cumprir. Então a lição para nós é essa. Se Deus falou, está falado. Pode descansar. Ele vai fazer. A gente pode não ver, mas Ele não vai perder o controle. Amém? A Assíria e a soberba cidade de Nínive eram conhecidas pelo seu poder militar e pela sua crueldade, como eu já falei aqui, essa forte ligação com a divindade da guerra fazia aquele povo cruel daquele jeito. Essa nação violenta e implacável foi um instrumento usado por Deus para julgar Israel. Quando em 722 os assírios invadem Samaria e destroem tudo, aquilo era permissão de Deus. Por quê? Porque os israelitas não queriam obedecer a Deus. Porque os reis de Israel, os 19, desde a divisão em 950 até 722, foram 19 reis no norte. 19 reis em Samaria, nenhum quis obedecer a Deus. Nenhum. Um casou com idólatra, o outro trouxe idolatria, o outro amou a idolatria, o outro disse que a idolatria que era certa. Cada um pior do que o outro. Não tinha jeito. Ah, então Deus é ruim, porque eles dividiram, Deus trouxe o juízo. Não, demorou quase 200 anos, gente. Quase 200 anos, de mais ou menos 950 até 722, são quase 200 anos. Deus falando. Usou Oséias, usou Isaías, usou Obadias, usou um monte de profeta. O Oséias, então, foi o que mais ele usou. Falando para o norte, Efraim não quer se arrepender. Efraim é um bolo que não foi virado. Você está indo numa direção, de repente você vira para outra direção, né? Usando essa figura de um bolo que assa só de um lado e do outro não. É um bolo que não foi virado, é um pão que não foi virado. Ou seja, um povo que não quer se converter, que está sempre na mesma direção. E Deus está falando, é para lá. E ele continua, e Deus dizendo, é para cá. Mas eles não querem ser virados. Eles não querem se converter dos seus maus caminhos. Oséias 7, 8, né? É isso, gente? É.
Então, qual é o contexto? Do lado de fora de Israel, como que estava nos dias de Naum? Do lado de fora, a Assíria no ápice do seu poder. E do lado de dentro, Israel, o norte, estava destruído já, Samaria sitiada, mas a parte de baixo, que era Judá, por causa do rei Ezequias, teve um livramento. Por quê? Porque o Ezequias mandou reunir o povo todo, mandou todo mundo fazer um jejum e vamos ler Bíblia e vamos jejuar, vamos ler Bíblia e vamos jejuar, vamos ler Bíblia e vamos... Por quê, Ezequias? Porque eu estou morrendo de medo. Como Ezequias era crente. Crente nada, é medroso. Ele viu o que aconteceu com Samaria, ele está achando, qual é o próximo? Jerusalém. Como Ezequias é um rei crente maravilhoso. Irmão, para com isso. Na Bíblia só tem um ser humano que é crente, que é perfeito, que é modelo, que é exemplo. É Jesus. O resto é tudo mequetrefe, igual nós mesmo. Ué. Deus é bom, o diabo não presta. E nós, tudo mais ou menos. Quando acerta, é por medo. Quando acerta, é por medo. Contexto espiritual, semelhante ao de Jonas. Então, o objetivo do livro, do lado de fora, declarar o juízo sobre Nínive, só que Naum não foi lá em Nínive falar nada não, irmãos. Ele está falando lá em Judá. Ok? Ele não foi lá em Nínive igual Jonas fez. Ele está falando daqui, dizendo, os ninivitas lá serão destruídos, para gerar consolo no povo daqui. Ok? Então, quais são as contribuições desse profeta? O caráter retribuidor de Deus, ou você pode chamar de lei da semeadura, o que plantar vai colher. Então, Nínive veio plantando vento, plantando vento, plantando vento, uma hora colheu tempestade. O livro de julgamento não aliviado, ou seja, vários juízos de Deus, existe aquela condicionante, aquela, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se por acaso ouvirdes a voz do Senhor, aí pode ter um final diferente. No caso de Naum, não tem nenhuma condicionante. É o juízo e ponto. Mas e se o povo arrepender agora? Deus está dizendo, agora ninguém vai arrepender. Agora não tem mais tempo. Agora não dá mais. Vai ser destruído. A cidade rainha destruída, comprovando a veracidade do provérbio, a soberba precede a ruína. Um povo que achava que nunca perderiam para ninguém. Nínive é a cidade mais forte que existe, mais poderosa que existe. O exército assírio é o mais cruel que existe. Nosso Deus é o Deus da guerra. A gente nunca vai perder para ninguém. Aí Deus fala, vem cá, Babilônia. Puf. Destruiu. A exortação a todas as nações, ou seja, a nação que não entender que se tem uma posição de liderança é para servir as outras nações, também será destruída, assim como a Assíria. E a cristologia, como que Cristo é revelado na profecia de Naum. Capítulo 1, versículo 15, o que está escrito aí? Naum 1, 15. Por favor, Vanessa.
Olha aí, ó. Tá vendo que legal? Lembra que eu falei na aula passada sobre aquela coisa da reverberação profética? Lembra? Então, o Naum está aqui, ó, no centro da profecia. Ele é o profeta, por volta de 712 a.C. O Naum está dizendo: prestem atenção, vem aí, correndo pelos montes, né, um mensageiro. Ele vai trazer uma mensagem, e essa mensagem será uma boa notícia. Então, em primeiro lugar, quem é o mensageiro da profecia de Naum? É ele mesmo. Ele é o profeta. Ele está trazendo a mensagem, que é uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Os assírios não serão mais um grande império, porque Deus vai destruir Nínive. Só vai acontecer 100 anos depois, mas a mensagem já foi dada. É uma boa notícia para os judeus, que estão morrendo de medo de serem invadidos, assim como Samaria acabou de ser. Em segunda instância, por volta, né, do ano 0, no nascimento de Cristo, quem é esse mensageiro que vem pelos montes e que vai trazer uma boa notícia para o povo de Deus? Quem é? Por volta do ano 0. Quem é? O Robson está dizendo algo interessante aqui, o João Batista. Vocês acham que o João Batista seria a primeira reverberação dessa profecia? Será que o João Batista se encaixa nessas características? Um cara que vem pelos montes falando de uma boa notícia que vai consolar o povo. Sim ou não? Estava nascendo também. Pode ser tanto um quanto o outro, dois primos. O Isaías fala do João Batista, lembra? Voz do que clama no deserto, que anuncia a chegada do rei. Então, é uma percepção muito legal, Robson. Só que a gente precisa ficar atentos, porque para cumprir uma profecia, precisa ter todas as características anunciadas. Então, o João Batista, ele não está aqui porque ele não cumpre a questão dos montes. Ele pregava no deserto, na beira do Rio Jordão, no vale, não é no monte. E ele não traz uma boa notícia. A notícia dele é: arrependei-vos, raça de víboras, suas cobras, se arrependem, vocês estão tudo errado, entra aqui para ser batizado, porque ninguém presta. É uma mensagem muito exortativa, de juízo, né, de condenação, uma mensagem pesada. Não é essa mensagem da boa notícia que vai levar o povo a fazer festa, como diz na profecia de Naum. Então, o mensageiro de Naum é um cara que vai anunciar juízo, mas isso será uma boa notícia para o povo de Deus, que vai levá-los a fazer festa. Então, por isso que João Batista não se enquadra, porque a mensagem dele não leva o povo a se arrepender. Uns se arrepende, fica triste, porque se reconhece como pecador, outros saem esbravejando, dizendo que ele é um herege. Então, Jesus, na sua primeira vinda, cumpre isso aqui, porque ele é o cara que prega no monte. Lembra? Vendo as multidões, subiu ao monte, assentou-se, os discípulos em volta, começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados, o sermão do monte, da montanha. E a mensagem dele é uma mensagem que traz consolo para os que creem, juízo para os que não creem, e leva o povo a fazer festa. Por isso que todo domingo a gente se reúne para celebrar a boa notícia que ele deu para nós. Ok? E aí nós temos uma terceira
profecia, a segunda reverberação do Naum, quando Jesus sobe ao céu, por volta de 33, o mesmo Jesus pede para o povo ficar em Jerusalém, porque ele vai derramar do seu Espírito. E esse Espírito vai guiar o povo. Esse Espírito vai consolar o povo. Lembra que ele disse que enviaria o Consolador? A palavra grega parácletos. Então esse consolo que o Naum promete se cumpre também na vinda do Espírito Santo. Quando Jesus sobe, ele derrama o seu Espírito e é aí que o seu povo é consolado, de fato, por ter a presença de Deus, sendo agora a habitação de Deus através do Espírito, que é o Consolador. Porém, vai haver um tempo em que esse Espírito vai agir e levar de volta todos os que creram e aqueles que não creram. Então a gente coloca aqui na segunda vinda, que a gente não sabe quando vai ser, Jesus, coloquei aqui Jesus, mas é o Espírito, né? Ele sobe e derrama o Espírito Santo. A gente poderia também, né, juntar tudo isso aqui e colocar como naquela festa de Pentecostes. Atos 2, o Espírito é derramado. Então é ali que o Consolador, de fato, vem ficar com a gente. E aí, na sua segunda vinda, quando ele voltar, ele vai trazer o juízo. E assim como os soberbos ninivitas foram destruídos, também os soberbos, que não querem nem crer nem se arrepender, serão também destruídos no dia do juízo. E aí termina a profecia de Naum. Ela vale para os dias de Naum, mas ela reverbera lá no nascimento de Jesus, reverbera no derramamento do Espírito e reverbera na segunda vinda de Cristo. Ok? Toda profecia tem essa reverberação. Algumas reverberam mais, outras reverberam menos, mas todas têm um sentido no dia do profeta e tem um outro sentido para onde aponta, geralmente voltado para Cristo. Por isso que tem que ter muito cuidado ao interpretar uma profecia, porque profecias são cíclicas, profecias são símbolos. Então, às vezes, a gente pode... o João Batista atende a algumas características da profecia, mas não atende todas. Então, a gente pode, ser ludibriado e não prestando atenção no todo, a gente pode fazer como, por exemplo, fez o Allan Kardec. Allan Kardec estava lendo o Novo Testamento. João capítulo 3. E aí Jesus com Nicodemos falou, se você quer viver eternamente, você tem que nascer de novo. Aí o Allan Kardec, então é assim que eu vivo eternamente. Eu morro e nasço de novo. Morro e nasço de novo. Olha, então é assim que a gente vive eternamente, reencarnando. A gente morre e nasce de novo. Morre e nasce de novo. Assim surge uma doutrina herege por conta de uma má compreensão de uma palavra bíblica, profética. Jesus estava falando em profecia. Jesus estava falando em figura de linguagem. Não era literal, morrer e nascer de novo. Como que o Allan Kardec podia ver isso? Era só ler o texto todo. Porque o próprio Nicodemos teve essa dúvida. Espera aí, mas eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus fala, não é literal. Da água e do Espírito. É simbólico isso aqui, Nicodemos. Eu não estou falando na literalidade da coisa. Então, se o Allan Kardec tivesse lido o texto todo, tivesse refletido um pouco mais, tivesse consultado os reformadores, o que os reformadores falam desse texto?
os reformadores não falam de reencarnação. O que o pessoal da Idade Média fala desse texto? Não falam nada. Então, o que os pais da igreja falam desse texto? Nem Agostinho, nem Crisóstomo, nem Damasceno, nenhum pai da igreja falou aqui nessa direção. Então, o Allan Kardec, se tivesse lido o texto todo, feito uma hermenêutica mais saudável, mais cuidadosa, consultado os eruditos, comentaristas e exegetas do Novo Testamento, conferir com todos eles, antes de dizer que ele tinha descoberto uma nova doutrina, era só ele ter conferido, porque o Allan Kardec já estava 1800, de quando que ele é? 1800 e pouco? 1900, 700 e pouco? De quanto que é o Kardec? França. Que isso, gente? Digitei um negócio doido aqui. Olha lá, ó. Isso aí. França, 3 de outubro de 1804. Faleceu 31 de março de 1869. É isso mesmo, século XIX. Então, olha só. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome dele. Allan Kardec é um nome artístico. É um pseudônimo, né? Então, olha só, o cara já estava no século XIX. O cara já estava 1800 anos depois de Cristo. Ele já tinha a teologia dos reformadores, já tinha a teologia dos... Aqui já tinha até teologia liberal. Século XIX já tinha alemão descredibilizando a historicidade, a autenticidade, e a crítica bíblica já estava existindo, já estava começando até virar moda nesse tempo aqui. Questionar o texto, alta crítica, baixa crítica, e a teologia liberal, o povo ali da Alemanha, Schleiermacher e Companhia Limitada, já tinha uma galera questionando o texto bíblico e fazendo muitas perguntas para o texto. O texto bíblico já tinha entrado na academia, já tinha gente mestrando, doutorando, indo profundo no texto bíblico, no original. Não é possível que o Allan Kardec não encontrou ninguém para orientar ele nessa leitura equivocada que ele fez de João capítulo 3. Por que é equivocada? Porque em nenhum momento da história da igreja ninguém afirmou isso. Porque é muita prepotência, gente. Eu abri a Bíblia aqui, em 2023, eu, Manu Mesa Barba, nascido em Tombos, e estou aqui no Itaim Paulista, eu vou ler o negócio e vou falar, entendi um negócio que ninguém nunca entendeu. Em 2000 anos de igreja, ninguém entendeu. Eu entendi. Ô Manu, tudo bem, você pode ter entendido algo diferente, mas antes de falar, vamos dar uma conferida aqui o que todo mundo da sua geração está entendendo? Vamos dar uma conferida em todo mundo aqui da neo-ortodoxia, está entendendo? Vamos ver os reformadores? Vamos ver a Idade Média? Vamos ver os pais da igreja, os primeiros séculos? Será que tem alguém em 2000 anos de igreja, Manu? Tem muita gente que leu essa mesma coisa que você leu e entenderam muitas coisas. Você acha mesmo que em 2000 anos, só de Novo Testamento, ninguém teve essa perspicácia de entender isso? Só você? Teve gente que gastou uma vida inteira estudando só esse capítulo aí que você está lendo. Teve gente que escreveu obras e mais obras só sobre esse versículo aí que você está lendo. É realmente sério que você acha que você vai entender algo que ninguém entendeu, mesmo tendo centenas de pessoas que estudaram profundamente isso aí, ninguém viu o que você está vendo?
Das duas, uma, Manu. Ou você é o bichão mesmo, ou você está prestes a virar um herege. Porque ou você é um cara diferenciado de todos os outros, não, você é melhor que Calvino, você é melhor que Wesley, você é melhor que Moody, você é melhor que Spurgeon, você é melhor que Matthew Henry, você é melhor que o Champlin, você é melhor que todos os exegetas, você é melhor que os reformadores todos, você é melhor que Agostinho, você é melhor que Damasceno, você é melhor que Crisóstomo, você é melhor que todos os pais da igreja, você é melhor que todos na história da igreja, sério mesmo? Porque só você entendeu isso. Você acha mesmo que há uma possibilidade de você estar certo e todos os outros estarem errados? Então é muita prepotência, como diria o Spurgeon, né? Vejo, vez após vez em minha geração, homens tirarem cacos de vidro da Escritura e exclamarem que estão diante de um diamante. É só um caco de vidro. Cuidado, porque diamante tem valor, diamante é bonito, diamante orna. Caco de vidro, não sabendo usar, você ainda vai machucar as pessoas. Então tem gente com caco de vidro achando que está com diamante. E o Spurgeon dizia, é só um caco de vidro. Então é o que aconteceu com Kardec. Ele foi ler João 3, interpretou de forma literal, não levou em consideração todo o capítulo, muito menos todo o Novo Testamento, que existem mais de 20 textos no Novo Testamento refutando a reencarnação. No próprio João 3, dá para refutar, era só ter lido atenciosamente o capítulo inteiro. Então, por que é que nós, pela perspectiva cristã ortodoxa, consideramos Kardec um herege? A gente respeita? Respeita. É uma maneira de ler? É uma maneira de ler. É uma maneira de viver e estabelecer uma religiosidade? É tudo isso, e a gente respeita a opção de cada um em viver essa religiosidade e crer nessa doutrina estabelecida e difundida por Allan Kardec. Porém, nós preferimos ficar com os 2000 anos de teologia, onde nenhum teólogo, em 2000 anos de igreja, afirmou o que esse senhor afirmou. Então a gente diz, ele está equivocado em sua leitura, o que acabou acarretando em uma espiritualidade, uma religiosidade equivocada. Porém, respeitamos enquanto religião, enquanto fé, enquanto comunidade, mas discordamos teologicamente pela leitura equivocada que ele fez de João 3. Então a gente está discutindo religião? De jeito nenhum, jamais vou fazer isso. A gente está discutindo interpretação de João 3. Então, kardecista tem direito de ser kardecista, mas eu também tenho o meu direito de discordar da interpretação de Kardec. Ponto. Ok? Então, como aqui é uma escola bíblica dominical, a gente está aqui aprendendo a ler e a aprender e extrair a mensagem da Bíblia. E em 2000 anos, só de Novo Testamento, nós temos aí um conjunto de interpretações entre um parâmetro e outro que vai nos dar balizas. Daqui até aqui, dá para a gente conversar, dá para a gente dialogar, dá para a gente discutir. Daqui para lá, aí a gente discorda, daqui para lá a gente discorda. Daqui até aqui, a gente dialoga. Então, uma coisa é, Jesus vai voltar antes do milênio, depois do milênio, ou não existe milênio de forma literal. Isso a gente dialoga. Agora, Jesus não vai voltar. Não, a isso a gente discorda. Jesus não vai voltar, a gente discorda. Se ele vai voltar antes, depois, se o milênio é literal ou simbólico, aí a gente dialoga, porque está daqui até aqui.
Então a gente tem, em 2000 anos de teologia neotestamentária, a gente tem gente que acha que Jesus vai voltar antes do milênio, uma grande quantidade. Gente que acha que Jesus vai voltar depois do milênio, uma menor quantidade. E gente que acha que o milênio não é literal, é um período simbólico de tempo. Então daqui até aqui a gente dialoga. Daqui para lá a gente discorda, porque daqui para lá é dizer, Jesus não vai voltar. Aí a gente discorda. Então, quem afirma que Jesus não vai voltar é considerado para nós heresia. Isso é mentira, porque o Novo Testamento afirma dezenas de vezes que Jesus voltará uma segunda vez, com várias características dessa segunda vinda. Então, daqui até aqui, a gente dialoga. Das bordas para lá, a gente discorda. Porém, nunca perdendo o respeito. Então, todos têm o direito de dialogar e de discordar. Então, no respeito, a gente discorda ou dialoga, mas nunca perde o respeito por ninguém e por nenhuma manifestação de fé ou de religião. Naum, tranquilo sobre Naum? Alguma dúvida? Sobre Naum. Nínive destruiu, acabou. Tranquilo? Beleza. Abacuque. Os justos viverão pela fé, na santidade e no justo julgamento divinos. Esboço. Capítulos 1 e 2. A perplexidade sobre os caminhos de Deus. Abacuque fica perplexo na maneira como Deus conduz a história. E uma música que ele canta para Deus. É isso que é Abacuque. O nome dele significa abraço, abraçar. E ele é o profeta que está abraçando a sua geração. É perplexo, porque ele está indignado com a situação que está acontecendo, com a injustiça, todo aquele contexto, e ele então decide, como profeta, abraçar a sua geração, trazendo aquela mensagem. De 611 até mais ou menos 606, por volta de 607, essa profecia foi escrita. Qual é esse tempo aqui, ó? Depois da invasão da Assíria e alguns anos antes da primeira invasão da Babilônia. Então, quando que está profetizando o Abacuque? Alguns anos antes do Nabucodonosor entrar pela primeira vez em Jerusalém e levar a primeira leva de escravos, onde estava o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foi por volta de 605. Então, se esse livro foi escrito em 607, se essa profecia, os acontecimentos desse livro se deram nesses 5 anos, entre 611 e 606, então a profecia do Abacuque está diretamente ligada ao que vai acontecer daqui a pouco. 2, 3 anos depois que o Abacuque começa a profetizar, Nabucodonosor invade Jerusalém a primeira vez. Ele ainda não destrói nem a cidade, nem o templo. Ele só derrota alguns soldados, algumas pessoas que, lógico, o cara é o imperador da Babilônia, está vindo com um exército e quer entrar em Jerusalém, tem muros, tem portões, tem guardas, tem arautos. O povo não vai, seja bem-vindo, Nabucodonosor, faz o que o senhor quiser. Claro que vai ter alguma resistência, mas ele entra com muita facilidade, porque o que protegia Jerusalém nunca foram nem os muros, nem o exército, gente. Não tinha, não. É uma cidade pequena, é um muro pequeno, é um exército pequeno, é um povo pequeno, é pouca gente. O norte, que são 10 tribos grandes, não conseguiram. As 2 tribos pequenininhas do sul, vai conseguir? Não vai, não.
Então o que protegia Jerusalém nunca foi nem muro nem exército. O que protegia Jerusalém era o Senhor. A partir do momento que eles perderam a proteção do Senhor, perderam tudo, acabou, agora entra quem quiser. Então Abacuque, do lado de fora, a Babilônia é o novo império, acabou de destruir Nínive, destruiu a Síria, a Assíria, né? Destruiu Síria também, né? Síria, Fenícia, invadiu ali, e Samaria, só não fez a invasão de Jerusalém. Invadiu Egito e foi invadindo tudo, só faltava Jerusalém. E do lado de dentro é aquele contexto ali, né? Pré-babilônico, onde o povo está prestes a virar escravo no cativeiro da Babilônia. Ele é contemporâneo de Jeremias. O cenário espiritual de Judá ficou demonstrado pela efêmera reforma de Josias. Judá era incorrigivelmente corrupto e estava prestes a ser julgado, por não ter tirado proveito da lição do julgamento divino sobre Samaria. Então, quando a Assíria invadiu Samaria, o Ezequias, lá em Judá, falou: ai meu Deus, vamos jejuar e ler Bíblia. Aí o povo: vamos jejuar e ler Bíblia, vamos jejuar e ler Bíblia. Aí a Assíria voltou, não invadiu mais. Aí passou um tempo, veio outro rei, daqui a pouco o povo estava tudo na gandaia de novo. Aí nasce o Josias, começa a reinar com 8 anos de idade, aí descobre a lei perdida, escondida no quartinho da bagunça lá do templo, manda todo mundo ler Bíblia, e vamos todo mundo cumprir as festas, vamos voltar a fazer Páscoa, e aí o povo fica crente de novo. O Josias morre, cai todo mundo na gandaia de novo. Aí Deus fala: quer saber? Já chega. Vocês ficam com medo, me busca, eu dou livramento, vocês caem na gandaia. Vocês ficam com medo, me busca, eu dou livramento, vocês caem na gandaia. Aí, cansei. Quer saber? Vem, Nabucodonosor, pode invadir. Acabou, tchau. É isso aí. O objetivo do livro: enfatizar a santidade divina. O meu nome é santo. Meu nome é santo e vocês estão profanando entre as nações. Lembra do Ezequiel? Contemporâneo também. Não tão contemporâneo, mas naquele período ali de cativeiro. Enquanto o Jeremias está lá em Jerusalém, o Ezequiel já está lá na Babilônia. E o Abacuque, contemporâneo do Jeremias aqui, e logo depois o Ezequiel está lá. Então é só você abrir a Bíblia em Ezequiel 36, a gente já abriu aqui e já viu numa aula passada. Não é por amor de vocês que eu faço isso, mas é em atenção ao meu santo nome. Lembra disso? Por que eu vou trazer vocês de volta da Babilônia? Por causa de vocês? Não, vocês não prestam, vocês não valem nada, vocês são um bando de ímpios, incrédulos, vocês nem parece que é o povo que eu escolhi para ser sacerdotes para todas as nações. Então é o seguinte: vocês vão ficar lá no cantinho do pensamento de castigo 70 anos. Depois eu vou trazer de volta. Mas não é por amor de vocês, não é por causa de vocês. Não, vocês continuam não prestando. Eu só vou fazer isso por causa do meu nome que é santo. E como eu botei o meu nome em vocês, vocês agora são o povo do Senhor, então eu vou trazer vocês e vou fazer vocês permanecer nessa terra. Mas não é por causa de vocês, é só porque eu botei o meu nome em vocês. Agora me diz se essa não é a história da salvação de qualquer pessoa. Eu vou salvar você, miserável. Mas não é por sua causa não, porque você é incrédulo, você é pecador, você quando as coisas estão tudo bem, você cai na gandaia, você se esquece de mim, você peca direto, você não quer consertar a sua vida, mas como eu dei a minha palavra, de que se você cresce no meu filho, no nome do meu filho que é santo, então o nome do meu filho foi colocado em você, e o meu Espírito dá essa garantia de que você será
será salvo, então eu vou salvar vocês. Mas não é por causa de vocês, é por causa do meu filho. Sim ou não? Sim ou não? Então essa é a mensagem do Abacuque que aponta para Cristo. Essa é a profecia que não atemporal, né? Que não fica velha. Contribuições singulares. O que o livro de Abacuque contribui para a gente conhecer sobre Deus? O julgamento da Babilônia, porque Abacuque diz, olha, eu estou perplexo de ver como que nós somos vagabundo, como que nós somos miserável, como que nós não conseguimos ser crente direito. Eu estou perplexo. E também estou perplexo de como o nosso inimigo, que não conhece Deus, que é ímpio, que é incrédulo, que é cruel, como que eles prosperam e crescem e a gente, rabo de égua. Sabe o que é rabo de égua? Quando cresce é para baixo. Essa é a profecia. Escreve a visão. Deus falou, sabe que o Abacuque foi o primeiro publicitário da história, né? Primeiro publicitário da história. Abacuque fez um outdoor. Outdoor. Sabe? Sabe o que é um outdoor? Então, Abacuque escreveu a profecia dele num outdoor. Primeiro publicitário da história, só você ler o capítulo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O que é isso? Um outdoor. O Abacuque escreveu a visão que ele teve. Qual a visão que ele teve? Vai devastar tudo. Vamos perder as colheitas, vamos perder as casas e vamos perder o templo. Aí, quando ele viu, Deus mostrou para ele e ele disse, já era, perdemos e vamos perder tudo. Aí ele, naquele ato de angústia, por ter visto que Deus não ia mais livrar Judá, aí ele começa a cantar aquela música. E no meio daquela música, cheio de angústia pela visão de destruição que ele teve, foi que ele fala aquela frase, que na verdade é um verso do Salmo de Abacuque, que é o único que a gente conhece da profecia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que não haja, sabe? O que ele viu? Vamos perder tudo. O que ele está cantando? Vamos perder tudo porque culpa nossa, vamos perder tudo porque nós não prestamos, vamos perder tudo porque Deus é santo, vamos perder tudo porque Deus é juiz, vamos perder tudo porque Deus está certo e nós estamos errados. Mas, ainda que a gente perca tudo, ainda que a gente perca tudo, eu não perderei a esperança no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Exultarei nele. Então ele está dizendo, nós vamos perder tudo e vamos virar escravo. Mas ainda que percamos tudo e sejamos escravos, pela bondade de Deus, tem nada a ver com a gente, porque Ele é bom, Ele vai trazer a gente de volta e vai reconstruir tudo que a gente perdeu. É isso. A santidade de Deus, que não pode ser profanada. O justo viverá pela fé. Paulo repete essa frase em Romanos, e foi lendo essa frase que Lutero desabrochou para compreender melhor o Novo Testamento e questionar algumas práticas da igreja naquele tempo, mas a citação que Paulo faz em Romanos é a citação do profeta Abacuque. Por quê? Porque Roma era igual a Babilônia daquele tempo. Não é à toa que Babilônia é um símbolo profético para Roma em toda a profecia do Novo Testamento.
Então, essas frases citadas com frequência, né? Vós não crereis quando vos for contada. Gente, vocês não acreditam. O negócio vai ficar feio para o nosso lado. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. O justo viverá pela fé. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, exultarei no Deus da minha salvação, ainda que a figueira não floresça e tal. Eu gosto muito dessa penúltima aí, capítulo 3, versículo 2. Que é o início do Salmo de Abacuque. Está começando a música e ele pede avivamento para Deus. É o 171 do cantor cristão, né? Né, Delma? 171? Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Não, isso aí já é o refrão, né? Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Avivamento, hino batista, hein? Mas olha só que interessante, gente. Aviva, Senhor, a tua obra no meio. O que é que o Abacuque está pedindo? Nós vamos para a Babilônia. Quanto tempo vai demorar? Disse o Jeremias que é 70 períodos de tempo, 70 semanas. Então, se são 70, vai ser um bom tempo, hein? Então, no início, quando a gente chegar na Babilônia, é fácil a gente ser crente. Por quê? Acabamos de chegar, a gente estava lá, a gente acabou de perder tudo, a gente está morrendo de medo, a gente viu que realmente Deus é santo, Ele julgou, Ele está certo, nós estamos errados, perdemos tudo, ó Deus, tenha misericórdia de nós estamos na Babilônia. É fácil ser crente no início, que eu acabei de chegar. No final, já está no final. Deus tocou no coração do Ciro, agora quem quiser voltar para Jerusalém e reconstruir a vida, pode voltar. É fácil no final ser crente. Eu quero voltar para Jerusalém, adorar no templo que meu pai adorou, que meu avô adorou. Eu quero voltar. É fácil ser crente quando chega e quando sai. É no meio que está o problema. Porque são 70 anos. E aquela fé, aquele arrependimento, aquele medo que a gente tinha no início, com o tempo a gente vai se acostumando. Aí a gente vai banalizando o medo, banalizando a fé, banalizando a justiça e a santidade de Deus. E aí a gente vai empurrando com a barriga, portanto a gente precisa de avivamento no meio dos anos. Ser crente quando converte é fácil, né, gente? Está no início, o primeiro amor, tudo é novidade. A igreja é o melhor lugar do mundo. Ser crente no final é fácil. Eu estou num leito de morte, não vou sair daqui. Oh, meu Deus, eu quero ir para o céu, eu quero muito ir para o céu, eu quero ser santo, eu não quero pecar. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para a eternidade, a vida eterna. Obrigado por ter enviado seu filho para morrer por mim. Vamos, gente, canta hino, faz culto. Eu já estou indo embora mesmo, vamos logo, vamos ser crente, porque está acabando a vida. Mas e no meio? E no meio dos anos? Ano após ano, aí a gente começa a ver os erros, aí a gente começa a ver os defeitos, aí a gente começa a desanimar, aí vem as críticas, aí a gente começa a se esbarrar, aí começa a ficar magoado, entristecido, ninguém desvia, nem no início, nem no final da caminhada, é só no meio. O ousado diálogo de Abacuque com Deus, igual o diálogo de Jó, que sente que perdeu tudo. Deus, o Senhor não está vendo não o que está acontecendo? E Deus, como que eu não estou vendo, rapaz? Sou eu que estou fazendo. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter. Porque essa é a perspectiva neotestamentária. Deus é soberano. Ele não perdeu o controle em momento nenhum. Deus, o Senhor não está vendo o Nabucodonosor? Claro, sou eu que estou usando ele.
E a cristologia, né, é o Senhor, o Salvador, o Redentor de Israel. Revelado aí também na profecia de Abacuque. Aí, Sofonias também hoje? Tem, né? Então vamos lá. Aquele que toca sanfona. A grande ira do Senhor e a redenção do dia do Senhor. O dia do Senhor para revelar a ira divina e o DDS para punir os inimigos. O que é esse DDS aí? O dia do Senhor, muito bem. E o dia do Senhor para restaurar o seu povo. Então, Sofonias traz para nós 3 perspectivas do dia do Senhor. Então a gente precisa, de novo, hein? A gente precisa se lembrar que existe, 1, 2, 3 perspectivas para o dia do Senhor. Quando o Sofonias está aqui profetizando, o que é o dia do Senhor? É o dia, para revelar a ira divina. Então, como que Deus vai revelar a ira divina? Quando a Babilônia invadir Jerusalém. Deus está irado com a gente. Então ele vai permitir a Babilônia de invadir e destruir Jerusalém. E isso é o dia do Senhor. Por isso que ele diz, o grande e terrível dia do Senhor. Porque nós vamos ser invadidos. Só que o dia do Senhor também é para... Como é que eu volto aqui, hein? Não volta, né? Risquei aqui sem querer, vamos lá. É para punir os inimigos. Então, o dia do Senhor, em segunda instância, na primeira reverberação profética, é quando a Babilônia é destruída. Então, caiu, a Babilônia caiu. Quando a Babilônia é destruída, então vem o dia do Senhor pelos persas. Aí diz que é também para restaurar o seu povo. Então temos aqui uma segunda reverberação profética, que quando que o povo foi restaurado? Quando o Ciro, rei da Pérsia, libera o Zorobabel voltar, reconstruir o templo e patrocina o Neemias para voltar e reconstruir os muros. Então isso aqui reverbera em Jerusalém, na reconstrução de Jerusalém, ali com Zorobabel, Esdras e Neemias. Entenderam? Agora, existe aqui um último dia do Senhor. Quando é o último dia do Senhor? Hein? Aliás, aqui ainda tem outra ainda, né? Tem mais uma. Porque aqui, como dia do Senhor, a gente podia colocar a primeira vinda. Quem é o Senhor, gente? Quem é o Senhor? Jesus. Então, quando Jesus nasce, é o dia do Senhor. A primeira vinda. Só que a Bíblia anuncia um juízo que vai acontecer com a segunda vinda dele, que o Novo Testamento também chama, metaforicamente, de dia do Senhor. Então, a segunda vinda, com o juízo final, é o dia do Senhor em última instância. Então, a profecia do Sofonias está apontando para a Babilônia, que vai invadir Jerusalém, está apontando para a Pérsia, que vai destruir a Babilônia, está apontando para Jerusalém, que será reconstruída, está apontando para a primeira e para a segunda vez que Jesus vier na terra, o dia do Senhor, quando acontece o que Deus quer. Sofonias
significa Deus esconde ou escondido em Deus. Zafon é esconderijo. Então, Zafon Iá, escondido no eu sou. Olha que nome lindo para botar num filho. O profeta é identificado no primeiro versículo como trineto de Ezequias. Sem dúvida, o rei que reinou 75 anos. Aquele primeiro que quis, vamos jejuar e ler Bíblia, vamos jejuar e ler Bíblia. E deu um livramento naquela época. Diante disso, conclui-se que Sofonias foi o único profeta menor pertencente à família real. O outro era Isaías, que é um profeta maior. Sendo um primo distante do rei Josias, Sofonias tinha, é evidente, acesso à corte, conhecia bem o clima religioso em toda a cidade de Jerusalém. Então, os acontecimentos, mais ou menos 630 a 625, ele está um pouco antes do Abacuque, um pouco antes do Jeremias. Contexto político. Sofonias desempenhou o ministério no início do ministério de Jeremias. O cenário mundial passava por profundas transformações, tanto na parte internacional quanto nacional. Do lado de fora, a Assíria estava em declínio, a Babilônia estava em alta. E o Egito penetrava na Palestina, mas não de modo eficiente. Judá tinha se enfraquecido durante o longo reinado de Manassés, que foi o pior rei de Judá, e era praticamente um vassalo da Assíria. A Assíria não destruiu Jerusalém, mas Jerusalém pagava imposto para a Assíria. Dizem os eruditos que era essa a situação naquele tempo. Josias começou o seu reinado, 31 anos, em 640, né? Reinado de 31 anos, ele reinou dos 8 aos 39. E era uma nação enfraquecida, tanto política quanto moralmente. Judá estava mal. Do lado de fora, a Assíria está caindo e a Babilônia está subindo. Contexto espiritual. Josias começou a reinar após 55 anos de derramamento de sangue e corrupção moral sob Manassés e Amon. O Manassés foi muito ruim e aí a nação ficou completamente depravada, enfraquecida. O Amon sucedeu ele, também não deu conta de reverter a situação, entregou os pontos, deixou rolar morro abaixo. Então o reinado pode ser dividido em diversos períodos, com o 2 Crônicas 34. O princípio do reinado até buscar o Senhor aos 16 anos, período do reinado depois de buscar o Senhor antes da reforma, primeira purificação e posterior purificação depois de ser reencontrado no templo o livro da lei reunido o povo para a renovação da aliança. Isso está falando de Josias. Sofonias pode ser considerado o profeta que influenciou Josias a voltar-se para o Senhor e o ajudou nas fases da reforma. Eles são contemporâneos, o reinado de Josias e o ministério de Sofonias. Então, a conclusão é que o que gerou aquela paixão no coração de Josias para buscar o livro da lei, para fazer as leituras, os jejuns, as festas, foi o ministério de Sofonias. Então, é como se o Sofonias foi um pai na fé do Josias, porque como ele era parente, ele tinha acesso ao palácio e a profecia dele influenciou Josias, que gerou a reforma nos dias de Josias, reforma em Judá. Então o objetivo do livro de Sofonias é divulgar um chamado da 1/10 hora. Qual que é essa expressão, né? Isso é uma metáfora, é o que a gente chama de os 45 do segundo tempo. Sabe? Tá na hora, tá no finalzinho, tá quase chegando a hora, tá no final. Porque o dia tinha 12 horas. Então, quando chega na hora 11, está quase acabando o dia. A noite tinha 12 horas. Quando chega na hora 11ª, está quase acabando a noite. Então, a ideia é essa, de estar quase acabando. Os 45 do segundo tempo. Então, o profeta Sofonias é esse profeta dos 45 do segundo tempo. Para dizer, ó, daqui a pouco a Babilônia vai invadir, hein? Então, o Josias está fazendo a reforma. O Josias está virando crente, querendo levar a nação a buscar a Deus. E o Sofonias está dizendo,
depois que acabar essa reforma, o povo vai cair na gandaia de novo. E por causa dessa gandaia, a Babilônia vai invadir. Está avisando o povo. Era só ouvir, né, gente? Não era só ouvir? É só não cair na gandaia de novo. Vamos permanecer fazendo Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, indo para a igreja no sábado, ouvindo o sacerdote. O sacerdote não precisa se corromper e tomar dinheiro para poder. Não, só fazer tudo como está descrito na lei e a gente vai ficar em Jerusalém para sempre sem ser invadido nem derrotado. Mas o povo quer cair na gandaia, aí o juízo chega. Então, o grande dia do Senhor é uma contribuição do Sofonias, é o primeiro livro que repete e enfatiza muito essa expressão profética, o dia do Senhor, que a gente já viu, né? Reverbera em vários acontecimentos, quando a Babilônia invade, o dia do Senhor para aquela geração. Quando a Babilônia é destruída, o dia do Senhor para a Babilônia. Depois é o dia do Senhor para a Pérsia, o dia do Senhor quando Jesus vem a primeira vez, o dia do Senhor quando Jesus vem a segunda vez. Terrível descrição de Deus, olha, quando eu descer a mão, vai destruir tudo, vai perder tudo. O resumo arrebatador do Antigo Testamento, que é essa coisa do busca Deus, recebe o livramento, cai na gandaia, sofre o juízo. O Antigo Testamento é só isso. São vários ciclos desse ciclo que a humanidade insiste em viver até hoje. Está com medo, busca Deus. Toma o livramento, cai na gandaia. Está com medo, busca Deus. Recebe um livramento, cai na gandaia. Está com medo, busca Deus. É isso. É isso. O catálogo dos pecados religiosos, aí Deus vai mostrando exatamente o que o povo estava pecando contra a sua santidade. E o Cristo de Sofonias é esse que vai trazer o povo de volta. Deus vai restaurar todas as coisas através daquela pessoa, daquele ente que está responsável em restaurar todas as coisas. E aí, Ageu só semana que vem, né? É até Sofonias só. Beleza. Alguma dúvida? Eu estou sem celular, então eu não consigo ver. Ah, não, eu consigo aqui. Espera aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta na internet. Deixa eu ver aqui os comentários. Ricardo, Maria, Nayara, Francis. Ei, Nayara, Deus abençoe. O casal que está chegando aí, hein? Já tiveram... Aquele casal que tem um pastor, que é pastor em Minas, que me ouviu lá na academia pastoral. Vieram no domingo, já vieram ontem na festa, já conversei com eles. Próxima assembleia vão ser membros. Eles são da PIB de Arcos, Minas Gerais. E é o Fabrini e a Nayara, e o menininho Heitor, que já está até andando de skate aí. Então, Nayara, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ricardo, Nayara, Brasília. Luiz Gustavo, Gilson, Isabel, Reginaldo, Edson, Carlos Walter, Maria José... Nalva, Domingas, Wanda, Creuzinha, pastor Arídio. Bom dia, queridos irmãos. Deus continue a usar o pastor. Ontem fizemos um esforço muito grande para ir à igreja e hoje não pudemos ir, queremos ir à noite. Vem, só vem, Creuzinha. Rafael e Joana, Edna, Gilda, Lídica, Costura. Amém, amém. Davi, Edson Paz, Marilda, Dona Jô, beijo, mãe. Dinorá, Vladimir, lição clara, precisa, aguda, Deus continue abençoando, amém. Então é isso, povo louvando a Deus pela Bíblia, ninguém tem pergunta. Aqui tem alguma pergunta? Nós estudamos hoje Naum, Abacuque, Sofonias. Aí próxima aula é Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Os profetas pós-exílicos. Alguma pergunta? Pois não.
Não, é uma pergunta boa. Se Manassés, esse rei que foi muito ruim, é na verdade o filho, né, de José, que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Não, é só o mesmo nome, porque o José está lá no Egito. O José está em 1500, 1600 antes de Cristo. José está lá no Egito. O povo já saiu do Egito com Moisés, mais ou menos 1400 e alguma coisa, né? Ficou 40 anos ali em Sinai, depois Cades Barneia. Josué assumiu, tomou posse da terra, dividiu as 12 tribos, 1300. Vem o período dos juízes até chegar em Saul, mais ou menos 1050. Aí depois Davi, mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo, Davi, Salomão, aí a divisão dos reinos em 950, 722 a Assíria destrói a Samaria, e agora em 600 e pouco a Babilônia está prestes a invadir, e o Manassés é rei de Judá em 600 e pouco, quase 1000 anos depois daquele Manassés que é filho de José. É só o mesmo nome, mas eles são bem diferentes e estão bem distantes um do outro. Mais alguma pergunta? Foi boa essa pergunta, porque a gente precisa se atentar para isso também. Às vezes, alguns nomes se repetem nas Escrituras. E a gente precisa estar atento, porque não é porque tem o mesmo nome que é a mesma pessoa. Ok, gente? No Novo Testamento, acontece isso muitas vezes, gente que tem o mesmo nome, não é a mesma pessoa. Tá? E no Antigo Testamento, isso vai acontecer demais. O cara às vezes tem um nome, mas ele está numa época, e o outro tem o mesmo nome. Aí a gente lê uma história ali nos Reis, depois vai ler a história lá em Crônicas. Às vezes é o mesmo cara, às vezes não é o mesmo. Então, tem o Manassés, que é o filho de José, que a gente não sabe muita coisa sobre ele, apenas o nome dele foi usado para uma tribo, porque o Levi não teria terra, né? Os descendentes de Levi não teriam terra, então ficou 11. Para ficar 12, como José virou primogênito, os 2 filhos de José passam a integrar. Então não tem nem tribo de Levi, tribo no sentido de terra, né? Nem a tribo de Levi, nem tribo de José. Tem Manassés e Efraim. Lembra daquelas 3 listas dos 12? Os 12 filhos, tem José e tem Levi. As 12 tribos, não tem José e nem Levi, tem Manassés e Efraim. E os 144 mil de Apocalipse 7. Tem o José, tem o Levi, mas não tem o Dan. E aí o Manassés entra no lugar de Dan, porque Manassés significa arrependimento. E o Dan não está ali na lista, porque abriu mão da sua terra e fugiu para o norte, com medo dos filisteus.